Aí, irmãos, beleza? Todo mundo bem? Firme? Ótimo. Firme nas promessas? Que maravilha, né? Parece que todos os vídeos dessa série a gente lembra do hino, né? Firme nas promessas do meu Salvador, não é? Mas aqui estamos, né, para mais uma caminhada nas Escrituras, falando sobre as promessas preciosas, né, para o dia a dia daqueles a quem Deus ama, daqueles a quem Deus salva, daqueles que também amam a Deus e servem ao Senhor. É uma caminhada que nós pudemos aprender muitas coisas importantes e práticas, né? Ajuda em todas as circunstâncias da nossa vida, Deus está presente para nos ajudar, nos dá forças no momento das nossas fraquezas e como somos fracos, não é? Ele nos anima nos nossos abatimentos, né? Lembra-se que abatimento na língua do Antigo Testamento significa mortalha, né? Definhar, a pessoa desiste de viver. Então ele dá ânimo, ele pega nos ombros e fala: "Você consegue, vamos lá", né? E neste ânimo ele nos faz orar, ele levanta-nos, ele caminha, ele ensina, ele vai junto, ele convence, ele conversa, ele aconselha, né? Tudo através das escrituras. Nós vimos também que uma promessa é a direção nas nossas incertezas. Ele nos dá paz quando consultamos e falamos com ele qual o caminho que devo andar, porque as nossas vistas são pequenas demais. Nós não enxergamos um passo. Nós não sabemos qual vai ser o próximo segundo, mas ele conhece tudo, conhece até o final da história. Né? E ele não deixa que seu filho caminhe no caminho que dá para a morte. Ele também nos traz, nos momentos de lutas, e todos nós temos lutas, lutas interiores, lutas de enfermidades, lutas do trabalho, lutas até mesmo lutas espirituais dentro de nós, né? Aquela guerra entre eu quero fazer uma coisa e eu não devo fazer essa coisa, não é? Uma das piores aflições que temos é quando nós entendemos errado que nós somos pessoas livres. E o que é ser uma pessoa livre? O que é a liberdade? Liberdade não é fazer tudo o que eu quero. Liberdade é não fazer o que eu quero por amor ao próximo que não vai entender. Né? Pode até ser uma coisa boa, pode ser até uma coisa boa, uma coisa que não é condenada, mas eu sou livre ao ponto de falar assim, eu posso fazer isso, mas não vou fazer porque meu irmão ele não vai entender. Isto é liberdade. Liberdade é dizer não para o nosso eu quero. Tá? Daí então ele nos dá paz nesse momento de luta. E outra coisa que nós estudamos foi que em todos os nossos sofrimentos ele nos dá alegria. Se o nosso sofrimento é físico para a morte, ele nos dá a alegria de saber que não é o fim, mas é a entrada no paraíso celestial. Nos dá alegria de quando nós sofremos por causa de Cristo, por causa do testemunho de Cristo, termos a aprovação dele. Nós vimos em Isaías, né, como Isaías tem nos acompanhado na pandemia. Nós vimos Isaías falando exatamente sobre isso, que Deus é o nosso companheiro e restaura a nossa vida. E hoje nós vamos estudar que Deus nos dá poder na evangelização, no serviço. Entenda bem, entenda bem. Deus não nos dá o poder dele. Quando eu falo poder, não é o poder dele, poder de transformar as coisas, poder de arrancar as coisas, poder celestial, não é isso. Ele nos dá capacidade para sermos instrumentos na vida dele. Algumas pessoas confundem a palavra poder, dinamis, dizendo que é dinamite. Né? É dinamite, nós temos o poder de estourar as coisas. Quem tem esse poder é Deus. É Deus que faz e desfaz. Nós não. Nós somos apenas os intermediários dele. E a palavra dinamis pode ser entendido como dínamo. O que é o dínamo? Nós já falamos aqui algumas vezes. Dínamo é aquele motorzinho que não funciona sozinho. Precisa ter uma força externa
para dentro dele funcionar e funcionando produzir energia para uma outra coisa acontecer. Nós somos isso. O poder vem de Deus. Deus é o poderoso. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, ele fala que nós somos vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Então nós somos o dínamo, nós somos esse instrumento que é inanimado. Sozinho não funciona, mas Deus, através de nós, produz em nós o conhecimento tal da palavra, que ao anunciarmos a palavra que Deus nos dá através das escrituras, da oração, da comunhão dos santos, esse poder, esta ação de Deus faz com que nós funcionemos para lançar luz para os gentios, lançar luz para aqueles que estão nas trevas. Evangelização. Então é esse poder que eu quero falar, essa instrumentalidade, que é uma promessa preciosa de Deus. Vejam comigo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos foi escrito por Lucas, o mesmo Lucas, o evangelista. Lucas escreve o seu evangelho para um homem chamado Teófilo ou a um grupo de sábios gregos chamados Teófilos. Theos, Deus, Philos, amigos, Então seriam os amigos de Deus. Ou era um homem ou era um grupo de sábios. Quando Paulo prega no Areópago, lá em Atenas, muitos zombaram, outros falaram, depois a gente fala com você, mas um grupo se interessou por isso. Então, o destinatário desta carta, das duas cartas, aliás, o Evangelho e Atos dos Apóstolos, pode ser uma pessoa como pode ser um grupo de pessoas, tá? Mas o que importa é que na inspiração das Escrituras, Deus permitiu que Lucas escrevesse assim. Atos capítulo 1, versículos de 4 a 12. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. João capítulo 14, versículo 16, Jesus disse assim, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Outro Consolador. Depois ele fala, quando o Consolador chegar, João capítulo 14 ainda, Vamos abrir João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então a função do Espírito Santo é nos fazer lembrar. Então ele está dizendo aqui, mas esperassem a promessa de Deus, o qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, João Batista, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? O Senhor ressuscitou, O Senhor falou que vai ser elevado às alturas, mas o Senhor volta logo para acabar com o mundo, para fazer o fim do mundo. Versículo 7, respondeu-lhe Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Jesus disse, não vos compete saber. Então as pessoas ficam marcando data de fim do mundo, ficam aterrorizando até os crentes, falando, olha, isso é sinal dos tempos, olha, pai matando filho, mulher de pastor matando pastor, filhos de pastor matando pastor. É fim do mundo. Queridos, isso sempre existiu. Basta estudar história. Pegue a história da igreja, pegue um livro de história da igreja. Eu vou indicar um para vocês, quer ver? Pegue esse livro. A História da Igreja Cristã é da editora Cultura Cristã. História da Igreja Cristã, chamado de Nichols. Pegue este livro e você verá que todos esses sinais sempre aconteceram.
Na época dos imperadores romanos, então era terrível. Era terrível. Um louco lá nomeou o cavalo dele como senador. O outro louco chutou a barriga da esposa, que estava grávida, porque Deus não pode ter filho. E um outro matou a mãe, porque Deus não tem mãe. Então, queridos, as pessoas desde aquele tempo estavam loucas para a vinda de Jesus. Então Jesus disse: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Se alguém falasse, essa noite eu sonhei, Deus me revelou que o mundo vai acabar lá no dia 10 de setembro de 2020. Queridos, entra para um lado, sai pelo outro. Porque aqui diz que a data está reservada para a exclusiva autoridade de Deus Pai. Porém, o que nos interessa está no versículo 8. Mas recebereis poder, dinamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vocês são minhas testemunhas. Eu vou usar vocês como dínamos. Vocês estão inanimados, vocês são um objeto inanimado. Mas quando o Espírito Santo acontecer em vocês, quando o Espírito Santo se manifestar em vocês, que ele usa o verbo descer, né? Quando descer pode ser katabaino, ou seja, caiu, ou epepesen, que quer dizer aconteceu. Ao cair da tarde veio a lua. Bom, a tarde não caiu, é uma figura de linguagem, então existe isso também no grego e é exatamente o verbo usado aqui. Não é o katabaino que caiu, mas é que aconteceu, se manifestou, mostrou que estava lá. A lua sempre esteve onde está. Nós é que começamos a vê-la apenas à noite. Não é? As estrelas sempre estão paradas onde elas estão paradas. Assim, é figura de linguagem. As estrelas estão por toda a terra redonda, ou oval, ou reta, sei lá como a terra é, mas a terra é oval e as estrelas estão ali. Mas nós não enxergamos as estrelas, porque tem muita luz durante o dia, mas elas estão lá. Então, ao cair da tarde, vejo o céu estrelado. Não é? Mas elas sempre estiveram, ou seja, se manifestou o que estava ali. Então o Espírito Santo se manifesta, mostra-se para o que veio em Atos capítulo 2. Então nós somos poder de Deus, o poder de Deus é para sermos testemunhas, para falar dele. E nós sempre seremos testemunhas, porque este Espírito Santo é que vai nos fazer entender a palavra de Deus. Não é essa a função? O Consolador, aquele que o Pai enviar, o Espírito Santo, aquele que o Pai enviar, vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. E é exatamente o que acontece em Atos capítulo 2. Exatamente. O Espírito Santo se mostra, né? Usa aquelas pessoas e você veja do versículo 14 de Atos 2 até o versículo 36, queridos, são 23 versículos. Do versículo 14 até o 36 são 23 versículos, tá? E esses 23 versículos, 11 são citações do Antigo Testamento. Pedro não usou nada de novo, ele usou as passagens do Antigo Testamento. 11 versículos dos 23, outros 12 versículos foram interpretação que o Espírito Santo deu a ele. E não uma interpretação esdrúxula, como muitos lugares aí aparece que interpretações, esdrúxula, o Espírito Santo, blá, blá. Não é isso a função do Espírito Santo, basta estudar as Escrituras. Promessas preciosas para todo dia, ou para o dia a dia. Poder do nosso serviço de Deus. Hudson Taylor, um missionário do século XIX na China, ele dizia: o trabalho de Deus, feito da forma de Deus, sempre terá o sustento de Deus. Não nos esqueçamos disso. E aqui então Pedro prega o quê? A palavra, Bíblia, expõe as Escrituras e o Espírito Santo então
faz a obra. Ou, versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Ou seja, com uma punção, Deus quebrou o coração de pedra. Uma ponta de ferro, como um cisel, Deus bateu com malho, bateu com martelo lá na talhadeira e abriu o coração de pedra, compungiu o coração. A ação sempre será do Espírito Santo. O preparo para a pregação, ele nos ensina. Ele está conosco no preparo das mensagens. Então, promessa maravilhosa do Espírito, promessa preciosa para o dia a dia é Deus nos usar como seus instrumentos para a evangelização. O poder não é nosso, o poder é dele, sempre será. E o que cabe a nós fazer? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Já que é assim, já que é o Espírito Santo que nos usa, já que é Ele que transmite a palavra, já que é Ele que abre o coração do ouvinte, já que não existe mais morte, já que nós vamos ressuscitar, já que, graças a Deus, Ele nos dá a vitória, já que Deus faz tudo isso, como 1 carta aos Coríntios 15 fala, versículo 58. Portanto, como resultado, irmãos, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Vão quer dizer soco no ar. Não é à toa. Não é um sinal de bobagem ficar dando soco no ar. Aquele homem está bobo. O nosso trabalho nunca será em vão, porque a semente é santa. Quem irriga o solo é o Espírito Santo. Quem faz a semente da palavra quebrar e fazer o seu trajeto, como o nosso querido Isaías fala, a palavra não volta vazia, mas cumpre o seu propósito, é o próprio Espírito Santo. O que nós somos os instrumentos disso. Nós somos o megafone das Escrituras. Nós somos o microfone. Nós somos instrumentos que Deus quer usar. Precisar, Ele não precisa. Mas Ele quer nos usar para isso. E deixou as Escrituras para falar isso. Uma promessa muito preciosa para o nosso dia a dia. Que as nossas palavras ditas às pessoas a respeito de Deus nunca voltarão vazias. Pode ser que eu não veja o resultado. Pode ser. Pode ser que eu morra antes, tá? Gálatas fala isso, que nós veremos se não desfalecermos. Mas o resultado vem, porque a semente é santa, quem irriga é santo, quem quebra o coração é o Espírito Santo, quem elegeu foi o Pai e quem salva é o Filho. Deus está usando estes bonecos de barro, ou do pó da terra, queiram dizer, para fazer o serviço que os anjos anelam perscrutar. Eles não entendem, mas Deus usa cada um de nós para isso. Santo amado Deus, muito obrigado pelas tuas preciosas e ricas promessas. Muito obrigado, Senhor, porque dia a dia o Senhor cuida de nós. Muito obrigado, Senhor, porque apesar de nós, apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa finitude, nós somos finitos, nós somos limitados, o Senhor quer nos usar. Que sejamos apenas instrumentos obedientes, usando apenas a tua palavra e nenhuma invenção de marketing humano, mas usando apenas a tua palavra, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra tua. Senhor, que nós possamos continuar nesse trabalho e deixar que o fruto nasça a seu tempo, conforme a tua vontade. Senhor, dá-nos alegria de sempre saber que o Senhor cumpre as promessas que faz. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, queridos, e foi muito gostoso participar com vocês desta pequena série sobre as promessas preciosas do dia a dia, para o dia a dia.